tocado para que hiciera algunos cambios. E eu queria compartilhar esse texto com vocês que foi lido. Me gustaría compartir este pasaje que ha sido leído con vosotros. Esse salmo é um salmo maravilhoso, Este es un salmo maravilloso, um salmo que é conhecido es un salmo conocido como a coroa de todos os salmos, como la corona de todos los salmos, pela beleza por la poética, poética que ele apresenta. por la belleza poética que presenta este salmo. E vamos tentar trazer alguns pensamentos a respeito desse salmo. Y intentaremos traer aquí algunos pensamientos respecto a este salmo. Deus ha se manifestado de uma maneira sublime Dios se ha manifestado de una manera sublime na história. en toda la historia. E neste salmo, Y en este salmo, o el salmista salmista estruturou o estructuró texto todo el texto de uma maneira bonita e de una poética. manera bonita, poética. Ele estruturou os versículos, ele estruturou 6 versículos Estructuró cada 6 versículos para expressar todo o pensamento. Foram 4 para expresar estruturas, todos los pensamientos en 4 estructuras, com 6 versículos cada uma. con 6 versículos cada estructura. E em cada estrutura dessa, En cada estructura de estas, ele apresenta Él presenta os atributos los divinos atributos divinos incomunicáveis. incomunicables de Dios. Esses atributos Estos atributos só são apresentados son solamente presentados na pessoa divina de Deus. en la persona divina de Dios. Não são encontrados em nenhuma outra En parte. ninguna otra parte son encontrados esos atributos. Os atributos divinos, Los atributos divinos, eles se dividem em 2 partes. ellos se dividen en 2 partes. Os comunicáveis, Hay algunos que son comunicables outros y incomunicáveis. otros que son incomunicables. Aqui está o grupo dos Aquí incomunicáveis. están los grupos, el grupo de los incomunicables. Os incomunicáveis que são só encontrados Los incomunicables son solamente encontrados na pessoa de en Deus. la persona de Dios. Por exemplo, Por ejemplo, a imutabilidade. hay inmutabilidad de Dios. Somente Deus é imutável. Solamente Dios es inmutable. A onipotência. La omnipotencia. Somente Deus é onipotente. Solamente Dios es omnipotente. Onisciente. Omnisciente. Somente Deus tem esse atributo. Solamente Dios tiene ese atributo. Onipresença. Omnipresencia. Somente Deus tem esse atributo. Solamente Dios tiene ese Ninguém mais na face da Nadie terra. más en la faz de la tierra. Mas os comunicáveis podem ser encontrados em Deus Pero e nós também. los comunicables pueden ser encontrados en Dios y nosotros también. Mas o texto que nos foi Pero el apresentado, texto que nos fue presentado, que foi lido nesta tarde, que ha sido leído en esta tarde, o poeta el poeta apresenta presenta esses atributos estos incomunicáveis atributos incomunicables de forma de maravilhosa, forma maravillosa, de forma que traz uma beleza ao salmo. de forma que trae una belleza al salmo. E eu quero compartilhar essa beleza. Y me gustaría compartir esta belleza con vosotros. Por exemplo, Por ejemplo, no capítulo, no salmo de número 139, versículo 1, en el versículo 1, ele começa él empieza a sua afirmativa, a su afirmación, dizendo: diciendo: Senhor, Señor, tu me sondas tú me sondas e me y me conheces. conoces. Ou em outras palavras mais claras, En otras palabras más claras, tu me examinas, tú me examinas, tu sabes tudo de mim. tú sabes todo de mí. Assim como um médico, ele Assim como faz um uma médico análise, bota o hace homem un análisis e coloca o homem numa máquina e vê o homem por dentro e y por pone el fora. hombre en una máquina y ve el hombre por dentro y por Mais fuera. poderoso é Deus com seus olhos. Más poderoso es Dios con sus ojos. E ele começa a Y él examinar o empieza a homem. examinar el hombre. Davi fala David habla que Deus sonda ele que Dios le sonda e conhece muito bem y ele. conoce muy bien a él. Ele conhece todos os seres Él humanos. conoce todos los seres Ele humanos. conhece todas as coisas. Conoce todas las Ele cosas. começa a introduzir Él empieza a introducir o atributo el atributo da onisciência de Deus. de la omnisciencia de Dios. Ele sabe de todas as Ele coisas. sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Él sabe todo. Nada fica encoberto dos seus Nada olhos. queda encubierto a sus ojos. Não pense No piense que nós podemos escapar que podemos escapar do conhecimento del divino. conocimiento divino. A palavra-chave desse La salmo palabra clave de este salmo é conhecer. es conocer. E Deus Sí, conhece. Dios conoce. E o salmista sabe muito bem Y el disso. salmista sabe muy E bien. ele de começa a esto. Y él afirmativa. comienza esta afirmación. Tu me conheces. Tú me conoces. Tu me Tú examinas. me examinas. E sabe de todas as coisas Sabes de todas mim. las cosas de mí. Assim começa o Así salmo. empieza el salmo. Essa afirmação, o Esa versículo afirmación, 2, el versículo 2, ele fala: Sabes él dice, sabes, quando eu me sento cuando me siento e quando me y cuando levanto, me levanto,
De longe De conheces lejos conoces os meus pensamentos. mis pensamientos. Todas as atividades mais simples que Todas las sejam, actividades más simples que sean, de sentar, de sentarse, de levantar-se, de se movimentar. de movimentarse, Deus já sabe e conhece tudo. Dios ya sabe y conoce Todos os nossos movimentos, todos nuestros movimientos, todas as nossas ações todas nuestras acciones são conhecidas pelo nosso son Deus. conocidos por nuestro Dios. Ele te Él conhece te conoce por dentro, por dentro, por fora, Por fora. quando sentas, cuando te sientas, quando se levanta, Quando levanta. quando faz qualquer ação. cuando cualquier acción hagas. Ele te conhece, Él te conoce, ele sabe. Él sabe. O seu Deus conhece todas as Tu Dios coisas. te conoce muy O bien. nosso Deus conhece todas as Nuestro Dios coisas. conoce todas las cosas. Todas as coisas ele sabe. Todas las cosas. Él sabe. Nada fica oculto. Nada se queda oculto. Nada fica oculto Nada se queda oculto. diante da presença. Delante de la presencia. De longe que ele fala Desde lejos Él dice que Deus que conhece Dios conoce. tudo que ele faz. Tudo que Ele Todas as hace. atividades Todo que Ele hace. são Todo que Ele monitoradas hace. pelo Son nosso Deus. monitorados por nuestro Dios. Que Deus poderoso é Dios esse? poderoso es ese. Você serve um Deus Tú poderoso. sigues a esse Dios Tu poderoso. serve o Deus dos Tú deuses. sigues al Dios de los dioses. Tu serves o soberano de toda a Tú sigues eternidade. al soberano de toda la eternidad. Que domina toda a história. Domina toda la Que historia. domina todas as Que coisas. domina todas las cosas. Amém. Amém. Ele continua. Él continúa. Número 3. Versículo 3. Observas o meu andar Observas mi caminar e conhece todos os meus y caminhos. conoces mi acostar y conoces todos mis caminos. Todas as coisas. Todas las cosas. Ele sabe. Él sabe. Ele sabe de tudo. Ele sabe. Vê quando eu estou trabalhando ¿Ves cuando estoy trabajando em atividade en mi actividad e quando eu me deito? y cuando me acuesto? Quando tu sai para trabalhar, Cuando tú sales para trabajar, entra no coletivo, entra en el autobús. lá está ele olhando para você, Allá está Dios mirándote. te conhece. Te conoce. Tu trabalhou o dia inteiro, Has trabajado todo el día. chega em casa cansado, Llegas a casa cansado. toma um banho, Te duchas. agora te deitas para Ahora te descansar. acuestas para descansar. O Salmo diz que El salmista dice, Deus conhece, Dios te conoce. Ele sabe, Él sabe. Ele sabe tudo. Él sabe todo. Nada sai da direção dele, nada sai do conhecimento dele. Nada sale de su dirección, nada sale de su conocimiento. Versículo cada Versículo 4. 4. A palavra ainda nem chegou à minha La língua. palabra no me ha llegado a la lengua. E tu, Senhor, Y tú, Señor, já conhece ya toda. la conoces toda. Eu estava na faculdade estudando linguística. Yo estaba en la universidad estudiando lingüística. A neurolinguística La neurolingüística. fica falando que eles ficam tempos e mais tempos, Ellos dicen que se quedan tiempo y tiempos. como se Como se- se funciona a mente ¿Cómo humana funciona la mente humana? para começar a falar. Para empezar a hablar. Como é que acontece esse processo todo? ¿Cómo ocurre este proceso todo? Eso estudian en la universidad. E você fica estudando. Y se quedan ahí estudiando Todo sobre eso tiempo. todo el rato. Aí vem o salmista, Ahí viene el salmista, 1000 anos antes de Cristo nascer, 1000 años antes de Cristo nacer, e fala: y dice, antes que a palavra chegue à minha antes que la língua, palabra llegue a mi lengua, antes que a construção linguística aconteça na minha mente, antes que la construcción lingüística ocurra en mi mente, Deus já conhece o que Dios você ya vai falar. conoce todo lo que vas a decir. Deus já sabe de tudo que está na sua mente processando para Dios ya sair da sua sabe língua. todo lo que está en tu mente y que lo vas a decir. Que ser poderoso é ¿Qué esse? ser poderoso es ese? Que ser tão maravilhoso é ¿Qué este? ser tan maravilloso es este? Por isso o salmista afirmou: Por eso el salmista afirma, tu me examinas tú me examinas, e me me conhece, conoces, conhece tudo de mim, conoces todo de mí. o processo mental, El proceso mental, as ações, As ações, as atitudes, as atitudes, a nossa fala antes de sair da nossa nuestra língua. habla antes de salir de nuestra lengua. Ele já sabe Él ya sabe. o que você vai falar, ¿Qué o vas a que decir? você vai dizer, ¿Qué vas a o decir? que você vai pedir essa tarde para ¿Qué Ele, vas a pedir a esta o que tarde para você él? vai adorar aqui, ¿Cómo lo vas a adorar? como você vai falar, se expressar diante ¿Cómo lo dele, vas a hablar? ¿Cómo lo vas a expresar delante de él? como vai dobrar-se diante dele ¿Cómo vas nessa. a arrodillarte delante de él? Ele já sabe Él ya sabe. as suas orações, Tus oraciones, cada uma palavra cada una palabra que vai ser expressada, que vai ser que va a verbalizada ser verbalizada pela sua língua, Por sua língua. pela sua por boca. tu boca. Ele sabe de Ele tudo. sabe de tudo. A onisciência dele está latente aqui. La omnisciencia de él está latente aquí.
Que ser poderoso nós servimos. Que ser poderoso servimos, ¿no? Versículo 5. Versículo número 5. Tal conhecimento Tal conocimiento é maravilhoso demais es para mim. demasiado maravilloso para mí. É tão elevado Tan alto que não consigo atingir. que no puedo alcanzar. Em outras palavras, En otras palabras, o salmista está expressando, eu não consigo entender el isso. salmista está expresando, no me entra en la cabeza, no consigo entender. É difícil demais, é maravilhoso demais isso. Es demasiado maravilloso. Isso é muito para minha mente. Es demasiado para mi mente. Isso é demais para Es mim. demasiado para mí. Se era para ele, Si era para él, imagine para nós. imaginaos para nosotros. É maravilhoso Es demais. demasiado maravilloso. Por isso, Por eso, eu tenho yo tengo a alegria la alegría de me deslocar de deslocarme do outro lado do mundo, del otro lado del charco, estar aqui com para vocês, estar aquí con vosotros, para anunciar essas verdades. para deciros estas verdades. Essa é a verdade. É maravilhosa demais para Estas mim também. verdades son maravillosas, demasiado maravillosas. Não é para mí. maravilhosa demais para vocês também? ¿No es demasiado maravillosas para vosotros también? ¿Sí É o no? muito grande. É, não é? ¿Sí o no? Amém. Amém. Nesses 6 versículos, En estos 6 versículos, Deus fala sobre a sua onisciência. Dios dice sobre, habla Ah, o sobre salmista- su omnisciencia. El salmista Fala sobre a onisciência de Deus. habla sobre la omnisciencia de Dios. Que Deus conhece todas as Que Dios coisas. conoce todas las cosas. Os atributos que só Ele sabe. Los atributos que solo Él sabe. Só Ele entende. Solo Él entiende. Só Ele pertence Solamente a Él pertenece. ao nosso Deus soberano. A nuestro Dios soberano. Ele continua no versículo Él 7, continúa en el versículo 7, falando: hablando. Para onde me ausentarei do teu ¿A espírito? dónde me iré de tu espíritu? Para onde fugirei da tua face? ¿A dónde me huiré de tu faz? Podemos nos esconder de Deus? ¿Podemos escondernos de Dios? Podemos nos ocultar de Deus? ¿Podemos ocultarnos de Dios? E o salmista faz essa interrogação: El salmista interroga, ¿no? Pregunta, para onde eu vou escapar desse Deus? ¿para dónde escaparé de ese Dios? Para onde eu vou? ¿A dónde voy? Posso me esconder ¿Puedo dele? esconderme? Vamos lá, versículo 8. Allá vamos, versículo 8. Se subo aos céus, Si me subo a los cielos, lá estás. allá está Dios. Tá difícil de Está esconder. difícil de esconderme. Ah, meu Deus. E continua. Se faço a minha casa, se faço a minha cama Si hago mi cama no mais profundo abismo, en lo más profundo abismo, ali ele está também. allí Él está también. Está acima, Está arriba, está abaixo, está abajo, e está em todo lugar. está en todo lugar. Como escapar da presença desse Deus? ¿Cómo escapar de la presencia de Pergunto, Dios? como escapar da presença de ¿Cómo escapar de la presencia de Dios? Você consegue? ¿Tú consigues? No se puede. Não se pode. No se puede. Não se pode escapar No da se presença puede desse. escaparse de la presencia de ese Dios. É maravilhosa demais. Es maravilloso, demasiado maravilloso. É a onipresença dele que está aqui agora sendo apresentada. Es la omnipresencia de Él que está aquí ahora siendo presente. Nada pode escapar da presença dele, do conhecimento Nadie dele. puede escaparse de su presencia. Você pode falar, eu posso me esconder. ¿Puedes esconderme? No. Se eu estou lá em cima, Si ele sabe. arriba, Él Se eu estou sabe. embaixo, ele também Si sabe. estoy abajo, Él sabe también. Ah, meu Deus. Então ele continua. Él prosigue. Versículo 9. Se tomo as asas da alvorada Si tomo las asas del alba e me detenho nos confins dos y mares, me detengo en los confines de los mares, ainda ali tua mão me guiará. aún allí tu mano me guiará. Agora ele usa uma linguagem poética. Ahora Él utiliza un lenguaje poético. E como se ele falasse: Es como si hablara. se eu tivesse asas Si yo tuviera alas e y fosse ao lugar que o sol nascera, a donde el sol nace, e quando chego lá, y cuando llegase allí, quem encontro? ¿quién encuentra? Lá está ele. Lá está Él. Uf, Que Deus! ¡qué Dios! Se eu vou para os mais confins da terra, pelos mares, Si yo voy a lo más profundo de los mares, a los confines de los mares, quando chego lá, cuando llego allí, quem está lá? ¿quién está allí? Ele. Él. Novamente. Nuevamente. Não, ele nos cerca por todos os Él me lados. cerca por todos los lados. Eu não gosto que ele me cerque. A mí me gusta que me cerque.
me alegra que ele me serve. A mí me alegra que Él me cerque. Me faz feliz que ele esteja sempre comigo. A mí me hace contento que Él esté conmigo. É um Deus que se esteja acima de nós, Es el Dios que está por encima de nosotros. mas que de nós Más que nosotros. nunca se esquece. Más que de nosotros nunca se olvida. Ele não se esquece de você. No se olvida Ele não se de ti. esquece de você. Ele não se olvida de ti. Ele não se esquece de mim. Él no se olvida de mí. Estamos sempre na memória dele. Estamos siempre en su memoria. E continua. Él prosigue. Ainda ali a tua mão me guiará. Aún allí tu mano me guiará. Tu mano derecha me Me sostendrá. sustentará. Se eu digo as trevas, Si yo le digo a las tinieblas, com certeza me encobrirão. seguro me encubrirán. E a luz ao redor de mim se fará noite. Y la luz a mi alrededor se hará noche. Até as próprias trevas Hasta mismo las propias tinieblas não te serão escuras. no serán oscuras. E a noite é tão clara como o dia. Y la noche será tan clara como el día. Para ti, Para ti, as trevas e a luz las tinieblas y la luz são a mesma coisa. son la misma cosa. Eu acho que você não deve pensar se esconder desse Deus. Yo creo que no tienes que pensar en esconderse de este Dios, Porque tu não conseguirás. porque no podrás. Ele falaria para as trevas, Él hablaría a las para tinieblas, as mais profundas trevas. para las más profundas tinieblas. Por gentileza, Por gentileza, poderia me esconder em ti? puedo esconderme en ti. E as trevas Y las tinieblas, falaria, não Falaria. conseguiria esconder. yo no puedo esconderte de Dios. Você não conseguirá nem em mim, porque ele está dizendo que as trevas No podrás ni en mí, porque Él está diciendo que las tinieblas são luz para ele. y son lo mismo que la luz para Él. Não existe diferença para ele. No existe diferencia para Él. Você pode ter dimensão desse Deus? Puedes tener una dimensión de ese Dios. Tudo que fazemos, Todo lo que hacemos. que pensamos, ¿Qué pensamos? que pensamos em fazer, ¿Qué pensamos en hacer? ele já sabe. Él ya sabe. Nada fica oculto. Nada se queda oculto. Nada pode se esconder. Nada puede esconderse. É um Deus maravilhoso. Es un Dios maravilloso. Está sempre presente. Está siempre presente. É um atributo que ele tem. Es un atributo que Él tiene. Pois tu formaste Pues o tú meu interior. formaste mi interior. Tú me entristeciste, me entretejiste, Aham. gracias, Sí. en el vientre de mi madre. Gracias te doy. Cá. ¿Quieres hablar español? Não. Para, porque aqui esquerda começa na cabeça. Te confunde la mente. ¿No? Porque ele usa uma expressão aqui Él utiliza una expresión aquí, como se fosse agora um como tecelão si fuese aquí ahora un artesano. que está tecendo o seu tecido Está entretejiendo su tejido e y ele olha él mira quando cuando o ser humano, seus filhos, el ser humano, sus hijos, ainda está em formação no aún ventre están en formación en el vientre da mãe, de su madre. e lá está ele olhando. Allí está él mirando. Os médicos ficam batendo ultrassonografia, Los médicos, vão bater, los tirar- médicos hacen ultrasonografía, ¿no? ¿Ah? Ecografía. Ecografía, los médicos hacen e ecografía. ficam olhando. É menino? Y se quedan mirando, ¿es niño o niña? O que? Como é que ¿Cómo é? es que es? Aí vem o nosso Deus e fala: Ahí viene nuestro Dios y dice, eu já sei o que é. yo sé de todo. Eu Ya estou sé vendo lo tudo que que está es. acontecendo Yo lá estoy dentro. mirando todo lo que está ocurriendo ahí dentro. Agora eu estou usando meu poder. Ahora estoy utilizando mi poder. Eu sou onipotente. Yo soy omnipotente. Eu estou vendo todas as coisas, eu conheço todas as coisas e eu faço todas as coisas. Yo estoy mirando y conozco todas las cosas y estoy haciendo todas las O cosas. nosso Deus não precisa. Nuestro Dios no necesita ecografía. Não precisa. No necesita. Ele sabe. Él sabe. Ele tem o raio-x. Él tiene... Él tiene... ¿Cómo se dice esto que ve a nosotros por dentro? Rayo X. Él tiene radio X. É rádio X, assim é. No me hizo la vida, hombre. Me desculpe. Mas aqui nos irmãos de paciência. Ha pedido paciencia al principio, ¿verdad? Mas veio para você. E você falaram que queria ter. Tendria. Venga. Va. Então, versículo 13. Versículo Pois tu 13. me formaste no meu interior. Tú me formaste en mi interior. É como se fosse um tecelão trabalhando. Es como si fuera un artesano ahí trabajando.
tecesse no ventre de mi madre. Me entretejiste en el vientre de mi madre. La idea es La idea es, que la máquina está trabajando en Tecelão. si hablas español yo no. Não, perdão, porque eu mesmo. La idea es que la máquina está trabajando, O tecelão, o profissional da tecelagem está trabalhando, el profesional artesano está trabajando, está firmando, fazendo o tecido ficar rígido, está ahí haciendo que el tejido se quede rígido, trabalhando no tecido. trabajando en el tejido. Essa é a ideia Esta es la idea que o salmista usa, que el salmista utiliza, como se Deus estivesse trabalhando, como si Dios estuviera e trabajando, estivesse tecendo todas as coisas. estuviera entretejiendo. Ele é o todas las grande cosas. artesão do Él es el universo. grande artesano del universo. É ele que está fazendo a sua obra. Él es el que está haciendo su obra. Está fazendo agora no ventre da mulher. Está ahora haciendo en el vientre de la mujer. Está trabalhando, está fazendo que o embrião seja Está gerado. trabajando para que el embrión sea generado. Está trabalhando ali fazendo o crescimento. Está trabajando allí haciendo el crecimiento del embrión. Mira, olha como ele faz. Mira cómo lo hace. Graças te dou, Gracias te doy, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. ya que de modo asombrosamente maravilloso me formaste. As tuas obras são Tus obras admiráveis. son admirables. E a minha alma o sabe muito Y bem. mi alma lo sabe muy bien. Os seus ossos, os meus ossos, Mis huesos, não te foram encobertos. mis huesos no te fueron encubiertos. Quando no oculto Cuando en el oculto fui formado entretecido, fui formado y entretejido, como nas profundezas da terra. como en las profundezas de la tierra. Ele vê o ventre feminino, Él ve el vientre femenino. todo o processo que está Todo el acontecendo proceso que está ocurriendo da vida humana ali dentro do ventre de da la mulher. vida humana ahí dentro del vientre de la mujer. E ele fala que como é assombroso, ele diz que Él dice que es asombroso. e é maravilhoso Es isso, maravilloso eso. como as coisas estão acontecendo Como las ali no cosas están ventre. ocurriendo ahí. E Deus está trabalhando Y Dios ali está ahí trabajando para trazer uma nova vida ao para mundo, traer una nueva vida al mundo. para com seu poder, Para con su poder, ele vai Él va trabalhando trabajando. e ele vai vendo a geração da formação dos ossos, Él va viendo la generación de los huesos. ele vai formando os Él tecidos va formando los tejidos do ventre da en mulher el vientre de la mujer. e vai Y va olhando tudo. mirando todo. E o salmista fala: Y el salmista habla. eu estou assombrado. Yo estoy asombrado. É coisa maravilhosa demais para mim. Esto es demasiado maravilloso para mí. Se é para ele, Si es para él, imagine para mim. imaginaos para mí. Imagine para mim. Imaginaos para mí. Só Deus tem esse poder. Solo Dios tiene ese poder. Só Deus tem o poder de Solo realizar Dios isso. tiene poder de realizar eso. É uma obra dele. Es una obra suya. É uma obra que tem a sua Es assinatura. una obra que tiene su firma. É o seu poeta. É o poeta com a sua grande obra de arte. Es un poeta con su gran obra de Ele arte. está aqui fazendo a sua grande obra de Está aquí arte. haciendo su gran obra de arte. Olha que obra de arte que ele fez. Mira qué obra de arte él hizo. Ni todos son tan así. Ó, você vê milhares e milhares de pessoas. Ves a millares de personas, o millares de millones de personas. E ninguém é igual a Y ninguém. nadie es igual a nadie. Olha só que capacidade. Mira qué capacidad, Que poder. qué poder. Ninguém é igual a ninguém. Nadie es igual a nadie. Eu não tenho esse poder, essa criatividade. Jamás tendría esta capacidad yo, Mas ele tem. pero él tiene. É o poder dele. Es el poder E suyo. o salmista Davi expressa isso nesse El salmo. salmista expresa esto en este salmo. Não é bonito o salmo? ¿No es bonito este salmo? ¿Sí o no? Amém. Amém. E ele continua. Él prosigue. Versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância Tus ojos vieron la substancia ainda informe. aún sin forma. E no teu livro foram escritos Y en tu libro fueron escritos todos os meus dias. todos mis días, Cada um deles. cada uno de ellos, Escrito. escrito E determinado. y determinado, Quando nenhum deles ainda existia. cuando ninguno de ellos aún existía. Antes Antes, de a criança nascer, antes del niño nacer, os seus filhos nascerem, tus hijos nacer, o salmista já falava: el salmista ya decía, eu vou colocar, Deus vai colocar, ele tem um livro, Dios tiene un libro y va a poner ahí. está escrito Y está escrito en ese libro, quando eu venho cuando yo vengo e quando eu vou y também. cuando yo voy también. Somente ele sabe. Solamente él sabe. Ele tem o poder
de tudo isso. Él tiene el poder de todo eso. Então, Entonces, fica tranquilo. quédate que tranquilo. Tuas vidas estão nas mãos de Tu Deus. vida está en las manos de Dios. Ele sabe dos nossos dias aqui. Él sabe todos nuestros días aquí. E quando passar esses dias, Y cuando pasen esos días, iremos ver nosotros iremos a ver a beleza em la pessoa. belleza en persona. Para isso nós estamos aqui. Por eso estamos aquí. Por isso acreditamos nisso. Por eso creemos en esto. Quando fecharmos os olhos aqui, Cuando cerramos nuestros ojos aquí, nós iremos abrir diante do belo. abriremos delante del bello. Nós abriremos diante aquele que nos criou, Abriremos delante de aquel que nos ha creado. que fez essa grande obra de Hizo arte. esta gran obra de arte. Ele diz Él dice que Deus tem um livro, que Dios tiene un libro. não existia nem dias ainda, Todavía no existía días para eu percorrer, para que yo viviera, mas Ele registrou pero Él registró cada um dos dias cada uno de los días que eu viveria que yo viviría e que eu vou viver y que yo voy a vivir aqui na face da en la terra. faz de la tierra. Vocês estão na mão de Deus, Vosotros estáis en las manos de Dios, guardados pelas mãos de Deus. guardados por las manos de Dios. Deus sabe de tudo de Dios vocês. sabe de todo de vosotros. Deus sabe de tudo de mim. Dios sabe todo de mí. Ele está sempre presente Él conosco. está siempre presente con nosotros. Está acima de nós Está por encima de nosotros para nos abençoar. para bendecirnos. Está ao nosso lado Está a nuestro lado para ser o nosso fiel companheiro todos os para dias. ser nuestro fiel compañero todos los días. Está à frente de nós Está delante de nosotros para abrir caminhos para nós para passarmos. abrir caminos para que pasar. Está atrás de nós Está detrás de nosotros para que o inimigo para que el enemigo nunca nos pegue desprevenido. jamás nos coja desprevenido. Está abaixo de nós Está abajo de nosotros para que quando nós tropeçarmos em para alguma que cuando peça, caigamos, tropeçarmos em alguma pedra, para que cuando caigamos en una piedra o tropecemos Ele estende suas mãos belas y Él extienda sus manos bellas e nos levanta. y nos levanta. Caminha, Camina, caminha. camina. E ainda assim, para Y fechar, aún así, para cerrar, Ele está dentro de nós. está dentro de nosotros. Na pessoa do Espírito Santo, La persona del Espíritu Santo habitando em nós. habitando en nosotros. Você pode fazer nessa noite, nessa tarde, Tú puedes hacer esta tarde perguntar: preguntar: Deus, tu está aqui dentro de mim? Dios, tú estás aquí dentro de mí. Mora dentro de mim mesmo? Tú vienes aquí dentro de mí mismo. Eu sou o templo do teu Espírito. Yo soy el templo de tu Espíritu. Obrigado, Deus, Gracias, Dios. por tu habitar em mim, Gracias por habitar en mí, por ter me escolhido, por haberme escogido, por ter salvo minha alma. por haberme salvado. É um motivo Es un motivo que nós agradecemos de dar gracias todo o tempo todo el tiempo a esse ser tão a ese poderoso, ser tan poderoso que está acima de nós, está por encima de nosotros, mas de nós nunca se esquece. pero de nosotros jamás se olvida. O salmista continua: El salmista prosigue: que preciosos para mim, ó Deus, qué preciosos para mí, oh Dios, são os teus pensamentos. son tus pensamientos. E como é grande Y cómo es grande a soma deles. la suma de ellos. Se os contasse, Si yo los contara, seriam mais do que os grãos de areia. sería más que los granos de arena. Quando acordo, Cuando me despierto, ainda estou contigo. aún estoy contigo. Agora ele está dizendo: Ahora está diciendo: Deus, Dios, teus planos, teus pensamentos tus planes, tus pensamientos são maravilhosos, son são maravillosos, muitos, son muchos. que são como os grãos de Son como areia, los granos de arena que que eu não consigo contar. yo no puedo contar. Como é que eu vou contar um ¿Cómo grão de areia na cómo puedo contar praia? el grano de arena en la playa? En la playa. Como posso? Você consegue? Bueno, tú consigues. Vamos lá contar. Vamos. Vamos contar para a gente ver se a gente los granos de consegue. arena. Vamos a contar a ver si conseguimos. Nós vamos dormir, como ele fala, Vamos a dormir. e quando acordamos, Despertamos. ainda estamos contando. Aún estamos ahí contando. Não acabou? Não Não se acaba. termina, não termina. Assim são os planos divinos Así son los planos de Dios para os seus filhos. para sus hijos. Ele cuida de bem de nós. Él cuida bien de Os nosotros. seus pensamentos são pensamentos de bem para nós. Sus pensamientos son pensamientos de bien para nosotros. Ele se preocupa conosco. Él se preocupa con E ele nosotros. expressa a sua grandeza. Expresa su grandeza. O salmista expressa a sua grandeza, El salmista expresa esta grandeza, mostrando que enseñándonos que Deus Dios tem uns planos maravilhosos, são tiene muitos, planos maravillosos y son muchos, que ele não pode enumerar. que Él no puede enumerar. E ele Y continua: Él prosigue. como eu gostaria, ó Deus. ¿Cómo me Aí gustaría, oh Dios? ele já vai agora entrar para fechar o salmo Él va ahora a entrar para cerrar el salmo nessa última estrofe de 6 en la versículos, última estrofa de 6 versículos, fazendo uma oração haciendo una oración imprecatória. imprecatoria. Sabe o que quer dizer isso? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Vamos ver Imprecatoria. para a gente. Alguém sabe? Vamos a ver, ¿alguien sabe lo que es imprecatorio? Una oración imprecatoria.
Es una palabra en castellano, ¿vale? Imprecatorio. ¿Alguien sabe lo que es? Dá. ¿Quién tiene la raya ahí? Me parece que en el seminario me dijeron que era como pidiendo justicia. Esto. Aí, assim é. Graças. Vamos lá. Esto es, muy bien. Se ve que es un tío listo. Tá. Como eu gostaria, ó Deus, ¿Cómo me gustaría, oh Dios, que acabaste com os perversos. que acabaras con los perversos? Afaste-se, pois, de mim Aléjate de mí, os homens violentos. los hombres violentos. Eles se rebelam contra ti. Ellos se rebelan contra ti. E como os teus inimigos E como- falam coisas ruins. Y como tus enemigos hablan cosas malas, Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? ¿acaso no odian los que te odian, oh Señor? E não desprezo os que levantam contra ti? Y no desprecio yo los que se levantan en contra de ti. Eu os detesto com um ódio completo. Yo les odio con odio completo. Para mim, Para mí son enemigos de hecho. de fato. Para nós outros suena com muita força esses versículos. Para nosotros suenan con mucha fuerza estos versículos. Eu falei com você? Ya no sabes lo que dices. Cuidado. Alguns pensamentos, a gente vê um texto como esse, Nosotros vemos un texto como este, um texto forte, un texto fuerte, que o salmista pede, que el salmista pide, ora a Deus, ora a Dios, contra os inimigos de contra Deus, los enemigos de Dios, pedindo justiça, pidiendo justicia, para que Deus venha agir, para que Dios venga a atuar e como se dissipasse os maus como do caminho. si quitar los malos del camino. Parece que é um contraste Parece que es un contraste pela Bíblia Sagrada, pelo por cristianismo. la Biblia sagrada, por el cristianismo. Não, No, a Bíblia jamais se contradiz. no, la Biblia jamás se contradice. Temos que interpretar Tenemos que interpretar. e há muita dificuldade de interpretação desse texto. Hay mucha dificultad en interpretación de este tipo de oración imprecatoria. Alguns dizem, Algunos dicen, não mais oremos assim. no más oremos así. Isso foi para um tempo. Esto fue para un tiempo. Outro, porque veio um novo ensinamento da parte de Cristo, Otros dicen, viene una nueva enseñanza de la parte de Cristo. que devemos orar para aqueles que nos Que causam mal, debemos orar por aquellos que nos causan mal. perdoar aqueles que nos ofendem, Perdonar a los que nos ofenden. dar uma face Dar la otra cara. quando nos golpeiam, quando Quando- nos batem na nossa face. Cuando nos pegan en nuestra cara, dar la otra cara. Mas temos que entender Tenemos que entender que o salmista vivia Que o num salmista- contexto totalmente diferente, que vivía un contexto totalmente diferente. em guerras, En guerras. em um momento En difícil, un momento que difícil. eles tinham que estabelecer reinos. Y tenían que establecer reinos. Então ele pedia a Deus Entonces él pedía a Dios para que Deus destravasse tudo aquilo, para que Dios como quitara todo aquello. que Deus abrisse e estabelecesse o reino de Que Dios Israel ali. abriera y estableciera el reino que de Israel en el caso. Mas era Deus que ele pedia a Deus. Pero él pedía a Dios. E nós continuamos a pedir a Deus. Y nosotros continuamos a pedir a Não Dios. orar No orar de maneira de manera que venha Que venha. se desestruturar das escrituras sagradas. desestructurarse de las escrituras sagradas. Porque Deus nos manda Porque Dios nos manda perdoar perdonar aquele que nos pratica o mal. a aquel que nos hace el mal. É duro, né? Es duro, ¿no? É difícil. Es difícil. Aquele que está sempre nos prejudicando. Aquel que nos perjudica siempre. Mas a justiça que nós devemos pedir, Pero la justicia que debemos pedir, Deus, Dios, tu sabe de todas as tú coisas. sabes todas las cosas. E ele vai fechar esse salmo Y él va a cerrar este salmo da mesma maneira que ele começou. de la misma manera que él empezó. Vamos lá ver como ele fecha. Vamos a ver cómo él cierra este salmo. Sonda-me, ó Deus. Sondéame, oh Dios. Conhece o meu coração. Conoce mi corazón. Prova-me. Pruébame. E conhece os meus pensamentos. Conoce mis pensamientos. Vê se há em mim Ve si hay en mí algum caminho mau. algún camino malo E guia-me y guíame pelo caminho eterno. por el camino eterno. Da mesma maneira que ele começou, Como él ha empezado, agora ele fecha o salmo. ahora él termina el salmo. Como se alguém no, Como ele se vivia alguém- como se alguém ele vivia num reino, Él num vivía en un lugar reino, en un lugar cercado de inimigos, cercado o rodeado de enemigos. como se ele tivesse Como si estuviera como pano de fundo, como trasfondo. transforma, alguém, por exemplo, Aún, por ejemplo,
Em Brasília é muito comum. En Brasil es muy común. E nos relacionamentos, E nas relações. eu não sei aqui, Yo no sé aquí. mas quando as pessoas querem arrumar problema com outras Pero pessoas, cuando las personas quieren problemas con los demás, eles começam a inventar coisas. ellos empiezan a inventar cosas. Eu quero um problema com ele, vou inventar alguma coisa contra ele, para ter um problema com ele. Yo quiero un problema con él, pues me inventaré algo con él. Eso no pasa aquí. Eso Não parou, não. Só no Brasil, né? Não, não. Aqui não. Nadie se inventa nada. Ah, Nada. graças a Deus. Então, ele começa a inventar coisas, ele quer um problema. Él quiere un problema, empieza a inventar cosas. Nesse salmo parece En ese salmo me parece que algum, por ele ter vivido naquele contexto, por estar viviendo en aquel contexto, pues alguien puede estar inventando algo sobre él. eu quero entrar em batalha com você, Yo quiero entrar en pelea contigo. eu quero invadir teu reino. Yo quiero invadir tu reino. Alguém está se levantando contra ele. Alguien está levantándose en contra de él. Ele fala, Deus, Y él dice, Dios, sonda-me. sondéame, Sondeame, examíname. examíname. Vê que não, examina meu coração, tu me conhece, Deus. Examina mi corazón, Dios, tú me conoces, Dios. Tu sabe que eu não tenho culpa, Deus. Tú sabes que yo no tengo culpa. Tu sabe que eu sou inocente nesse negócio, Tú Deus. sabes que yo soy inocente en esto. Então me sondas Entonces, examíname e me conhece meu coração. y conoce mi corazón. É assim que devemos fazer. Es así que debemos hacer. Quando alguém Cuando alguien surge essas possibilidades se estranhas, inventa algo sobre nosotros, então devemos orar. debemos orar. Sonda, meu Deus. Oh Dios, examíname. Tu sabes, Pai, Tú sabes, que Padre, é apenas invenção deles. que son Que não arrumar problema comigo. inventos de ellos. Então, sonda meu coração. Sonda Examina meu mi coração. corazón. Prova-me que conhece os meus pensamentos. Pruébame y conoce mis Tu pensamientos. sabes de todos os meus Tú sabes de pensamentos. todos mis pensamientos. Vê se há em mim, Averigua si hay en mí, se há algum caminho un mau camino malo e guia-me pelo caminho y eterno. guíame por el camino. Se eu estou errado, Deus, Si yo estoy equivocado, Dios, me coloca no caminho certo. me pone en el camino correcto. Me guia Guíame pelo caminho por eterno. el camino É o eterno. melhor caminho que nós podemos andar. Es el mejor camino que podemos andar. É o melhor caminho que devemos ser guiados. Es el mejor camino que podemos seguir. Assim ele fecha o salmo, Así me concluye el salmo. da mesma maneira que ele começou, Como ha empezado, pedindo para Deus sondar ele, examinar ele. pidiendo a Dios que le examinara Sua mente, su mente, seus pensamentos, sus pensamientos, seu su coração, corazón, seu ser. su E ser. se encontrasse alguma coisa Y ruim si encontrar nele, alguna cosa mala en él, tirasse isso dele quitase eso de e él guiasse ele pelo caminho y certo. guiara a él por el camino correcto. Podemos fazer isso? ¿Podemos hacer esto? Então eu peço para você nessa tarde, Entonces te pido en esta tarde. para que colocamos de pé. Eu Nos queria orar com pongamos aquí. vocês. A mí me gustaría orar con vosotros. Que os pongamos Nós de pie. queremos orar todos juntos. Vocês Queremos conseguem? orar todos juntos. Vocês podem orar junto comigo? ¿Podéis orar junto conmigo? Vamos lá. Vamos a orar. Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial. Señor nuestro Dios, nuestro Padre, Obrigado pela tua grandeza, gracias por tu grandeza, pelo teu poder, por tu poder, pela tua presença, por tu presencia, pela tua por onisciência, tu omnisciencia, pela sua onipotência, por tu omnipotencia, pela tua soberania, por tu soberanía, pelo teu amor, por tu amor, por tua graça, por tu gracia, pela tua comunhão por tu conosco, comunión con porque nos nosotros, escolheste, Deus. porque nos elegiste. E Dios. nessa tarde, Pai, En esta tarde, te Padre, peço, te pido, sonda nossa alma, examina nuestra alma, sonda nossos pensamentos, examina nuestros pensamientos, nossos corações, nuestros corazones, tira tudo que não é proveniente de Ti, quita todo lo que no viene de ti, tudo que impede a tua comunhão, nossa comunhão todo lo contigo. que impide nuestra comunión contigo. Queremos estar no teu caminho, Nos gustaría estar en tus caminos. no caminho eterno que o Senhor tem proposto para Lo nós. eterno que tú tienes propuesto para nosotros. Para isso, Deus, Para esto, Dios, examina nossa alma examina nuestra e alma, examina o nosso ser. examina nuestro ser, Faz ser melhores pessoas, haznos mejores personas, melhores crentes, mejores creyentes, melhores irmãos, mejores hermanos unos de los que otros, possamos ter comunhão um com os outros podamos tener comunión unos con e otros ter comunhão do teu Espírito. y tener comunión de tu Espíritu. Obrigado, Deus, Gracias, Padre, pela tua presença em por tu nós. presencia en nosotros. Obrigado por esta igreja. Gracias por esta iglesia. Obrigado pelo pastor desta igreja. Gracias por el pastor de esta iglesia. Continue dando sabedoria, Continúa dándole sabiduría, inteligência. inteligencia. Guia ele pelo teu Espírito. Guíale por tu Espíritu. Ilumine o caminho dele, Alumbra su camino, suas decisões, sus decisiones. cada passo dele Cada paso seja guiado pelo teu sea Espírito. guiado por tu Santo Espíritu. Te agradecemos. Te damos las gracias. Agradeço por cada um
que está aqui. Te damos las gracias por cada uno que está. E aqueles que não puderam estar Y los que aqui. no han podido venir, Eu rogo a tua bênção sobre a vida te deles. ruego, Padre, tus bendiciones sobre sus vidas. Em o nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Muito obrigado a todos. Muchas gracias. Muito obrigado. Muchas gracias. Tiveram um pouquinho de paciência, né? Habéis tenido Obrigado. paciencia, ¿verdad? Muchas gracias. Obrigado, obrigado. Muchas gracias. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Muchas gracias. Amém. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, Amén. hermano. Señor, que te bendiga.